Em Marcos 5, abra a Bíblia comigo. Enquanto você abre, eu quero que, se sua mão não estiver ocupada, claro, desocupa aí. Aplauda quem veio na primeira quinta-feira. Aplauda quem veio na segunda quinta-feira agora. E agora aplaude quem veio hoje. Aleluia, aleluia. Glória a Deus pela fidelidade do coração de vocês, porque nós temos o entendimento de que nós não podemos quebrar ciclos que quem iniciou foi Deus. Nós temos mais 2 quintas-feiras e Deus iniciou esse novo ciclo na tua história e na tua vida. Esteja posicionado, porque poderia ter qualquer tipo de desculpa para você não estar aqui hoje. Inclusive o frio, porque era o cenário perfeito para você estar assistindo um Netflix, um chocolate quente, uma pipoca, sim ou não? Mas você preferiu usar essa roupa que você não usava há muito tempo e vir estiloso. Ô povo bonito hoje, gente, sobretudo, ô louco, que legal. O goiano ama quando faz um friozinho, né, gente? Se vocês quiserem, a gente faz nevar aqui com ar-condicionado, viu? Marcos 5, versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, fala comigo, imundo, mais alto, imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, fala assim, de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormente. Preciso que você se atente a essa história, que é uma das histórias mais fortes da Bíblia. Eu já expliquei isso aqui para vocês na igreja, que Jesus, ele estava em uma grande tempestade, quando ele estava atravessando para essa margem dessa Decápole. Decápole é uma reunião, um encontro, geograficamente, de 10 cidades. Essas cidades faziam negócios entre si. Os mercadores viajavam por essas 10 cidades, compravam material em uma, distribuíam em outra. A principal fonte de renda dessas cidades, dessa cidade em específico de Gadara, era porcos. Eles negociavam porcos. E quando Jesus está prestes a alcançar essas cidades, a Bíblia nos conta de uma grande tempestade. E nessa tempestade Jesus acalma o vento, acalma o mar. E a Bíblia diz que os discípulos se questionam, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Porque os discípulos já tinham convivido com Jesus multiplicando os pães, curando os cegos, levantando o coxo, mas naquele momento eles podem presenciar que a autoridade de Jesus, ela ia muito além do ser humano, em curar uma pessoa, em libertar uma pessoa, mas a autoridade de Jesus era tão grande, que eles viram Jesus acalmando, em nome de Jesus, amém? Acalmando o vento e a tempestade. Aí eles entenderam que Jesus não obtinha autoridade e poder só com o ser humano, mas ele tinha governo sobre tudo que estava na face da terra. Existe um choque na realidade daqueles discípulos em questionar quem é esse que até o vento e o mar obedece. Os discípulos que caminhavam com Jesus, que desfrutavam do poder de Jesus, estavam com essa dúvida, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quando Jesus ele para naquela margem,
automaticamente, esse endemoniado, o famoso gadareno, ele vai em direção a Jesus e diz a seguinte frase: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Naquele momento, os demônios revelam quem é Jesus para os discípulos. Só para vocês entenderem que o mundo espiritual já sabe o nosso futuro. O mundo espiritual sabe o que a gente não sabe. O mundo espiritual nos trava, porque sabe exatamente que a vitória já está liberada para a tua vida, meu irmão. Os discípulos se questionam: quem é esse? Os demônios revelam quem era Jesus. Todas as vezes que Satanás se levantar sobre a tua vida e sobre a tua história, tem um único motivo: eles vão ter que revelar quem é o Jesus da tua história. Pastor, eu estou sob ataque, eu estou sob pressão, eu estou angustiado. Não se preocupe, é só Satanás revelando quem é o Jesus da tua vida e o Jesus da tua história. Pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu estou sendo perseguido dentro da minha própria casa. Não se preocupe, se Satanás se levanta contra você, é porque ele está revelando quem é o Jesus da tua vida. Porque a Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que fugir. A Bíblia enfatiza e nos explica as artimanhas de Satanás. Porém, antes eu preciso te explicar que Satanás já foi derrotado. Não, eu vou ter que falar de novo, porque parece que não é a igreja que crê nisso. Satanás já foi derrotado. Porém, Satanás quer fazer de tudo, para você não entender o nível de autoridade que você carrega. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se a verdade me liberta, se a verdade me faz desfrutar do que Deus quer que eu desfrute, o que o Satanás faz? Ele é o pai da mentira. Vocês estão conseguindo entender? Quem está comigo aqui? Talvez vai te dar sono, talvez você vai ficar desatento, talvez você vai pensar em um monte de coisa, mas você não vai concentrar no que eu estou te dizendo. Mas Deus quer te libertar nessa noite, por isso eu estou te entregando verdade. Presta bastante atenção nisso. Satanás, ele vai fazer de tudo para você não entender o nível de autoridade que você carrega aqui na terra. Tudo o que Jesus fez aqui na terra, tudo o que Jesus fez aqui na terra, Ele nos entrega. Tudo que Jesus fez aqui na terra, todos os milagres, todos os sinais, todos os prodígios e maravilhas que Jesus fez aqui na terra, Ele nos entrega. Quando Ele está voltando ao Pai, Ele fala: vocês farão obras maiores do que eu. Não, você não acredita nisso, né? Jesus nos promete: vocês farão obras maiores do que eu. Só que Satanás, ele tenta de diversas maneiras e diversas estratégias te arrancar esse poder. Por isso que ele começa a falar na tua cabeça: você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, o que te falaram na tua infância é verdade, você não vai dar certo, você nunca vai se apaixonar por ninguém. Se você se apaixonar, vão brincar com seus sentimentos, você vai ser traído. Sua mãe divorciou, tua avó divorciou, então você também vai divorciar, porque está escrito já o teu futuro. Por isso que todas as vezes, não sei se você já parou para perceber, quanto mais motivado, quanto mais feliz, quanto mais dedicado você está, mais provações aparecem, mais difícil é. E você se questiona: por que está acontecendo isso comigo? Eu estou indo no monte, eu estou fazendo meu jejum, eu estou orando, eu estou dizimando. Por que está tão difícil? É porque quanto mais perto você está da vitória que Deus tem para te entregar, mais Satanás tenta se levantar contra você, só para não permitir que você acesse essa vitória. A Bíblia diz, e ela explica Satanás como Beelzebu.
Beuzebu, no original, no grego, significa moscas, zumbido de moscas, barulho. E é exatamente isso que Satanás faz ao nosso derredor. Muitas vezes você está ouvindo mais zunidos, barulhos de moscas do que a verdade que Deus quer te entregar. Você vem toda semana, o pastor te entrega provisão, palavra, promessa, propósito, e você se atenta mais com os... Porque você quer crer no que você está vendo, mas a Bíblia diz que a fé não é pelo que você vê. Fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu creio que elas existem. Abraão, vá para fora, tenta contar as estrelas. Essa é a minha promessa. A quantidade de estrelas que tem no céu é a quantidade da descendência que eu estou te entregando, dos filhos que eu estou te dando. Abraão vai, sai da tenda, olha para o céu. E a Bíblia diz que versículos depois está escrito: então o sol se pôs. Abraão foi chamado para fora da tenda para contar as estrelas, revelando que a quantidade de estrelas era a promessa de Deus para a vida dele. Mas nós entendemos que se o sol se pôs depois que isso aconteceu, o momento em que Deus levou Abraão para fora da tenda era de dia. Abraão pega essa promessa, ele recebe essa promessa, mas nos ensina algo. Por que Abraão se torna o pai da fé? Porque Deus promete para ele que a quantidade de estrelas do céu era a quantidade da descendência dele. Ele não estava enxergando as estrelas no céu porque estava de dia, mas ele tinha um entendimento que existia estrelas no céu. Eu vou ter que repetir, meu irmão. Abraão não estava enxergando as estrelas no céu porque estava de dia, mas ele sabia que as estrelas estavam lá. Pastor, eu já recebi palavra, já recebi promessa, eu já recebi profecias ao meu respeito, mas eu não enxergo. Abraão não enxergou as estrelas, mas ele tomou posse. Profeticamente Abraão contava: 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou falar só para quem carrega promessa. As promessas de Deus já estão acessíveis a você. Você não está enxergando, mas começa a apontar aí. Começa a apontar para o seu carro novo, Léo. Começa a apontar para a tua casa nova. Começa a falar: eu não estou vendo hoje, mas eu já estou enxergando, porque as promessas são reais. Não é pelo que você enxerga, não é pelo cenário que você está vivendo, mas é pela palavra de Deus. Deus está liberando palavra para você, só para quem tem fé, só para quem pega lá em cima, o mais alto que você puder. Deus está liberando promessas, sinais, maravilhas. Ele está te dando acesso, Ele está te fazendo sentir. A tua barriga vai começar a borbulhar, o teu coração vai começar a acelerar, porque a promessa já é sua. Você carrega a vitória de Deus sobre a tua história e sobre a tua vida. Cheira, vassourianda, labaceira. Vai existir o grande dia. O grande dia que Jesus vai voltar. Ora, basurianda labacê. Jesus é conhecido na Bíblia como estrela da manhã. Porém, presta bastante atenção no que eu estou te dizendo. Satanás também é citado como estrela da manhã. Só que existe uma grande diferença. Satanás, ele é citado como estrela da manhã e é citado como, no original é como se fosse o país Vênus, o planeta Vênus. O planeta Vênus, ele consegue ser visto ao amanhecer. Só que o brilho desse planeta tem prazo de validade. Satanás, ele é conhecido como príncipe dos demônios. Satanás, ele exerce poder provisório na terra, porque o brilho dele tem tempo para acabar, porque vai chegar o grande dia. Meu irmão, vai chegar o grande dia que Jesus virá. Rabassoreanda labassore, canta labassoreanda labassou. Ele virá, levará a tua igreja, colocará Satanás no lugar onde ele deve estar. Porque o início da redenção de Jesus foi na cruz,
Para muitos, as pessoas acham que a cruz foi o final, mas a cruz se torna o início do plano perfeito de Deus. Na cruz nós recebemos a promessa, através da cruz nós recebemos a autoridade, através da cruz nós somos libertos da mão de Satanás, porque nós começamos a ser presos através do pecado. O pecado é o que nos prendia nas mãos de Satanás, mas através da cruz nós pegamos a nossa chave de liberdade. Através da cruz a nossa redenção inicia. Vocês não estão entendendo o que vai acontecer aqui nessa noite. Por isso vocês estão dispersos. Através da cruz nós ganhamos autoridade na terra. E tudo que Jesus fez, todo o poder que Ele mostrou aqui, você tem acesso através da cruz, através do sangue derramado naquela cruz. A Bíblia diz que aquele homem, ele chega e ele corre até Jesus. Ele pergunta: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Por favor, eu peço que não me atormente. A distorção de Satanás é tamanha, mas é tamanha, que você acha que você não está prosperando, que as coisas não estão avançando, porque você está vindo para a igreja. Ele está na frente de Jesus, do Filho do Deus vivo, e ele fala: por favor, eu peço que não me atormente. É a mesma coisa de você falar: nossa, foi só me posicionar que as coisas começaram a dar ruim. Porque você está achando que a tormenta da tua vida é porque você está aqui buscando a Deus. Só que muitas vezes, como o caso desse homem gadareno, a tormenta da vida dele já existia há muito tempo. Só que o fato pelo qual ele estava prestes a ser liberto fez com que ele não entendesse o cenário. Porque todas as vezes que nós somos prestes a ser libertos, Satanás vai tentar distorcer aquilo que Deus quer colocar na nossa vida e na nossa história. Por isso que tudo começa a ser distorcido. Por isso que tudo começa a ser manipulado. Deixa eu te dizer, meu irmão, Satanás é o pai da mentira. E se você convive com mentira, você assume a paternidade de Satanás. Não, pastor, não tem nada a ver, eu minto para fechar negócio. Deixa eu te falar, você está assumindo a paternidade de Satanás. Pastor, não tem nada a ver, eu minto porque minha esposa é chata. Deixa eu te dizer, a mentira no mundo natural e no mundo espiritual faz você falar: eu sou filho de Satanás. Pastor, mas é mentirinha boba. Pastor, eu estou falando que estou chegando a 5 minutos e nem saí de casa. Você está assumindo a paternidade de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. O problema da mentira, e eu posso te assustar, o problema da mentira é quando ela tem 1 grão de verdade. Aí é aquela meia verdade. Não é nem tão mentira assim. Não é tão pesada assim, porque ela tem 1 grãozinho de verdade. Essa é a mentira que mais te segue e te destrói. Eu te explico: Satanás no Éden, em forma de serpente, pastor Eric, ele chega em Eva e ele não fala: Eva, amaldiçoa Deus, Eva, come desse fruto. Não, a estratégia de Satanás é: será que Deus, um ser tão bom, ia mesmo te proibir de comer esse fruto? Mas Ele te deu tudo. Eu acho que você não entendeu direito. Eu acho que você não entendeu, eu acho que você confundiu. Porque um ser tão bom não poderia te proibir de nada. Deixa eu te falar, meu irmão, o limite na tua vida é só para provar teu coração. Porque Deus não precisava te proibir de nada, mas por causa de uma árvore que você não podia tocar, mas tocou, Deus falou: tá aí o coração dessa pessoa. Deus não precisava te pedir nada, mas por causa dos seus 10%, você revela o coração e não entregar seu dízimo. Deus não precisava te pedir ou te proibir de nada, mas Ele prova o teu coração quando Ele te impõe limites. O próximo mês está chegando, nós vamos ter mais uma oportunidade de iniciar um novo ciclo com Deus, de mostrar para Deus onde está o nosso coração, de pegar tudo aquilo que Ele nos deu e devolver 10%. Existiam todas as árvores, mais uma Deus falou: essa é minha, não toca. Porque o homem sempre vai precisar de um limite para mostrar onde está o coração dele.
Eu te explico. Quando Jesus fala, dá de César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, o imposto era 10% do que as pessoas ganhavam, o dízimo é 10%. Tem muita gente que paga imposto, mas não tem coragem de entregar o dízimo, porque é só a prova da fidelidade. Onde está o teu coração? Porque onde está teu coração, ali está o teu tesouro. Naquele momento, o homem, ele questiona: por favor, não me atormente. Jesus, ele entende. E na Bíblia, em vários momentos, Jesus, ele foi não só para curar, mas ele entendia que libertar as pessoas da garra de Satanás era uma forma de trazer o reino de Deus para a vida daquelas pessoas. Porque tem pessoas que são presas por Satanás, não porque pecaram, não porque erraram, mas porque algumas pessoas agiram de má fé e fizeram trabalhos contra a tua vida. Porque existem pessoas tão invejosas, mas tão invejosas que não conseguem te ver feliz no teu relacionamento. Existem pessoas tão invejosas, mas tão invejosas que não conseguem te ver feliz e prosperando no teu trabalho. E a prosperidade não é só financeiramente. A prosperidade é chegar num lugar e começar a dar tão certo, mas tão certo, que o teu chefe vai ter que falar: você é o melhor funcionário que eu tenho hoje. O Léo estava comigo jogando futebol aí num sábado, e estava trabalhando. E ele fez uma competição com um amigo dele, um grande amigo dele, e falou: eu vou vender 10 mil toneladas antes de dar meio-dia. 4 mil, quantas mil? 10 mil. E ele jogando futebol, ele ia lá, atendia uma ligação, vendia 1.000. Ele jogando futebol no intervalo, fazia outra ligação, vendia 2.000. E eu falava: não tem lógica a graça de Deus pela vida dele. Ele liga para os clientes do supermercado e fala: eu estou mandando 3 mil toneladas. O cara fala: eu não preciso. Ele fala: eu vou mandar mesmo assim. E os caras recebem. Você entende o nível de aliança que essas pessoas precisam ter? E você entende que quanto mais aliançado, mais posicionado, mais ataque ele vai receber? Porque Satanás já conhece a tua vitória. Satanás já sabe onde você vai chegar, mas ele vai fazer de tudo para te destruir antes de você acessar. Pastor, o que você quer dizer com essa mensagem, com essa palavra? É que Jesus, ele veio aqui na terra para te libertar das mãos de Satanás, para te entregar a verdade e para destravar tudo aquilo que você está vivendo em corrompimento interno. Pastor, eu estou tendo insônia. Pastor, eu estou preso em uma depressão, em uma tristeza profunda. Pastor, eu não estou tendo motivação, eu estou tendo que viver à base de remédios. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus te traz uma verdade tão poderosa, mas tão poderosa, que você não vai ser mais refém de remédios. Você não vai ser refém mais da condição humana, de palavras que decretaram sobre a tua vida, de orações contrárias. Jesus hoje vai te entregar uma autoridade tão grande, que você vai falar sobre a tua história, você vai profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa. A autoridade que você carrega não é de depender de pastor, não é de depender de igreja, mas de se levantar com autoridade sobre a própria vida e falar: eu profetizo que eu receberei o melhor dessa terra. Satanás, ele vai fazer de tudo, das maneiras mais astutas do mundo. C.S. Lewis fala que Satanás é incansável. Ele não desiste, ele não para, mas nós sempre paramos. A gente começa uma campanha e se empolga, mas a gente quase nunca consegue concluir uma campanha. A gente começa um jejum e se empolga, mas a gente quase nunca consegue concluir um jejum. Quantas pessoas aqui já começaram curso de inglês e parou? Quantas pessoas aqui já fizeram metas de emagrecer na academia e não concluiu, não continuou? Porque nós estamos nos tornando uma geração de pessoas inconstantes. Porque Satanás sabe que a constância na nossa vida vai revelar o Deus que a gente serve. Por isso que o mal do século é procrastinação. É iniciar algo, não terminar, é ter preguiça de concluir, é não ter motivação suficiente para avançar. Por isso que nós procuramos métodos de avanço, métodos de motivação, e achamos que o segredo está na mão dos coaches.
em nos motivar a fazer algo. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, a motivação dura muito pouco perto da promessa de Deus sobre a sua vida. Você tem que ser motivado pelo que a Bíblia te entrega. Você tem que ser motivado pela verdade que a Bíblia carrega e que a tua história tem acesso. Esse homem, está prestes a ser liberto. Por causa da presença de Jesus, o mal é revelado. Por causa da presença de Jesus naquela cidade, o mal é revelado. Economicamente, aquela cidade estava sendo muito afetada por causa daquele homem. Aquele homem causava tanto medo, mas tanto medo, que as pessoas tentavam prender, aprisionar aquele homem com correntes, que ele quebrava as correntes. As pessoas estavam com tanto medo daquele homem, que os mercadores paravam de passar naquela cidade. A cidade financeiramente estava sendo afetada por causa da prisão que aquele homem vivia. Deixa eu te dizer, a prisão que muitas pessoas vivem nas mãos de Satanás não afetam só a tua história e só a tua vida. Muitas vezes você está afetando as pessoas que estão em sua volta. Muitas vezes as prisões que você tem acreditado que Satanás tem colocado no teu coração e na tua mente tem atrapalhado a vida de pessoas que te rodeiam. Jonas, por muito pouco, fez com que várias pessoas dentro do próprio barco que ele estava sofreram uma tempestade, e ele estava lá embaixo no porão do barco dormindo. Porque geralmente as pessoas que estão desalinhadas, não estão posicionadas fora do propósito, atrapalham a vida de quem está em volta e não percebe. Existem pessoas querendo remar, querendo avançar, mas uma pessoa que está dentro do barco, que não é motivada, não está dentro do propósito, consegue fazer com que a tempestade atinja todo mundo. Aquele homem sozinho, por causa da legião que estava sobre a vida dele, estava atrapalhando toda uma cidade. Só que sabe o que me choca e o que me assusta? E aqui eu finalizo. A legião de demônios. Quando Jesus quer identificar quem era que estava ali, qual o demônio que estava, eles respondem que são uma legião. Quando Jesus vai expulsar, eles falam: eu posso te pedir um favor? Jesus fala: não nos mande para o inferno, não nos mande para as trevas, nos permita ir aos porcos. Eu posso te assustar? Jesus concede e realiza um pedido de uma legião de demônios. Imagina o que Jesus pode fazer para a sua vida, para você que é filho. Todas as vezes que eu mais preciso de um grande milagre, de uma grande vitória, a minha oração para Jesus é: Jesus, você realizou um pedido de uma legião de demônios, eu sou seu filho, ouça o meu pedido, receba a minha oração, receba o meu jejum, a minha renúncia, me faça desfrutar dessa vitória. E olha a vitória que nós estamos acessando aqui, meu irmão. Testemunhos estão chegando a todo momento. Tem gente recebendo notícias de 10 anos que precisavam de uma causa na justiça. Tem pessoas que estão recebendo vitórias financeiras, vendendo mais do que deveria vender, que nem imaginava que venderia, porque tem acessado as verdades que Deus está liberando aqui nesse altar. Se Jesus concedeu um pedido aos demônios, imagina o que Ele pode fazer para você que é filho. O prazer de um pai é fazer com que o filho desfrute das verdades, desfrute das melhores coisas dessa terra. Deixa eu te dizer, Jesus veio para te entregar um pai, para te liberar uma paternidade. O que você não tinha acesso através de Jesus, você passa a ter. E o que Deus mais quer é que você receba a vitória que você tanto almeja, que você tanto sonha. E Ele está querendo te entregar essa vitória. Depois que aquele homem é liberto, os demônios vão para os porcos. Os porcos, ao receber aquela legião, eles caem de um penhasco e todos os porcos morrem. No início dessa mensagem eu te ensinei que aquela cidade, a maior economia daquela cidade era através dos porcos. Quando os porcos morrem caindo do penhasco, Jesus ele precisa ir embora daquela cidade. Porque as pessoas, elas não olharam para a libertação, elas olharam para o bolso. Elas não viram que Jesus trouxe uma libertação para uma pessoa que há muito tempo estava aprisionada. Elas se preocuparam com o bolso. E todas as vezes que nós preocupamos mais com o bolso do que com a libertação que Deus tem para nos entregar, nós expulsamos Jesus.
Todas as vezes que a gente ignora o fato da vida que está acontecendo nesse lugar e nos preocupamos mais com o nosso bolso, nós estamos expulsando Jesus da nossa vida e da nossa história. Jesus entra no barco porque Jesus nunca vai querer ficar num lugar que ele não é bem-vindo. Ele entra no barco e aquele homem que foi liberto quer entrar no barco junto com Jesus. Aí Jesus, ele me assusta nessa história porque ele fala: você não vai comigo, você não vai entrar no barco. Aquele homem teve uma experiência tão grande com Jesus, mas tão grande com Jesus, com um encontro que ele teve com Jesus, que ele queria desfrutar daquilo mais, ele queria viver aquilo todos os dias. Porém, Jesus falou: você não entra no barco, porque a tua missão é mostrar o que eu fiz na tua vida para toda essa cidade. Porque a libertação que Deus tem para fazer sobre a tua vida e sobre a tua história não é para você desfrutar sozinho. Não é para você achar que você sozinho tem que ficar perto de Jesus. Não é para você achar que você sozinho tem que fazer seu jejum, sua oração. Não é para você achar que você sozinho precisa garantir o seu espaço no céu. A vitória que Deus tem para te entregar, a libertação que Ele tem para te dar, é para você ir de porta em porta, batendo de casa em casa e falando: olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na minha história, olha o que Deus está fazendo agora. Eu era um antes, hoje eu estou liberto pela graça de Deus. Ah, meu irmão, não é à toa que eu estou falando. Convida alguém, chama alguém, traga alguém na quinta-feira. É porque Jesus está falando. Não é para você ficar só comigo, vivendo só comigo, cuidando da sua própria perfeição. Você foi chamado para mostrar para todo mundo aquilo que eu fiz na tua história. Você não está aqui, você não está aqui porque você quer garantir sua vitória. Você não está aqui porque você quer garantir a tua perfeição. Você está aqui porque um encontro que você está tendo com Jesus hoje é capaz de fazer você mostrar para todos que te cercam quem é o Jesus da tua vida. É você bater de porta em porta, de mesa em mesa do teu trabalho e falar assim: você precisa ir comigo na igreja. Por quê? Porque olha para a minha vida, você conheceu a minha pior versão. Olha o que eu estou me tornando hoje, só porque eu tive um encontro com Jesus. O mesmo encontro que eu tive com Jesus, você também pode ter. A mesma transformação da minha vida, você também pode ter. Vem comigo para a igreja. Se você foi convidado a estar aqui hoje por uma pessoa, essa é a pessoa que você precisa confiar, se aliançar e entender que quem te aproxima de Deus também vai desfrutar das vitórias junto com você. Bate na mão de quem está do teu lado e fala: quem compartilha do mesmo propósito que eu vai desfrutar daquilo que Deus já separou para mim. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: essa roupa que você está usando não é para usar em Goiânia, é para usar na Europa comigo.